vez que o advogado, né, que ele peticiona e ele não se adianta, né, no recolhimento das custas, porque muitos pedidos, a grande parte dos pedidos, ele precisa, né, ter o recolhimento das custas processuais. E muitos advogados não se adiantam nisso. Eles fazem primeiro o requerimento e esperam, aguardam que a serventia faça a intimação deles para eles fazerem o preparo daquele pedido especificamente. Aí, como você mesmo disse, se o advogado espera primeiro os 10 dias correr da intimação eletrônica dele, para só depois decorrer aquele prazo de 5 dias do pagamento das custas. Só nisso já se foram aí, talvez quase uns 20 dias, porque o prazo processual a gente conta em dias úteis. Então, se tiver aí um feriado no meio do caminho, né, uma suspensão de prazo, enfim, a gente pode ter em quase um prazo de 20 dias. Isso só para o advogado se manifestar novamente. Só que vocês ainda não estão considerando o seguinte: o prazo que o seu processo vai demorar para ser efetivamente trabalhado, processado dentro daquela vara, dentro daquela serventia. E a gente tem uma situação, infelizmente, crítica hoje em dia no TJRJ. A gente tem aí varas com pouquíssimos servidores e um acervo enorme, gigantesco. Tem varas com 2, 3 servidores e acervo de 15 mil processos, 18 mil processos. Então, pensa bem, doutor Birajara, o quanto isso representa de tempo a mais de processo. A gente está falando aí de muitos anos a mais de processo, por questões de fato que estão aí nas mãos do advogado, que ele pode, sim, economizar esse tempo. Economizar fazendo isso, dessa questão de não esperar os 10 dias para se manifestar. Né? Você viu que você foi intimado, que saiu, você acompanha ali o processo, né? Você viu que saiu a intimação? Pronto, já corre, se manifesta. Se você está pelo autor, é o seu maior interesse. Afinal de contas, né, doutor? Hoje em dia a gente tem uma facilidade enorme das partes em acompanhar o processo. E eu vejo lá o quanto os advogados penam com isso, com as partes que ficam em cima. O tempo inteiro manda o WhatsApp e fica. Tem parte que vai no balcão e fala assim: olha só, o meu advogado falou para eu vir aqui porque ele não aguenta mais eu mandando mensagem para ele. Olha que absurdo, que situação. Né? E a gente sabe que isso acontece, de fato. Então, você utilizar esses recursos para você ganhar tempo no processo é fundamental. E isso, eu acho até super interessante a gente falar disso depois também, dessa questão do réu, né? Dele sempre usar como estratégia atrasar ao máximo o processo. Mas acontece muito isso em que você está falando. No final, uma dívida que poderia ter sido resolvida lá com 10 mil reais, 20 mil reais, no final vira uma bola de neve, vira 50 mil, 60 mil. Até foi muito interessante essa semana, um advogado entrou em contato comigo exatamente fazendo essa pergunta: Daphne, eu estou aqui com uma situação de uma ação que eu fui demandado e eu estou pensando em fazer um acordo com a autora, porque eu estou com muito receio, dependendo do tempo de trâmite do processo, de no final eu ter que pagar muito mais de juros. Você poderia me auxiliar me dizendo quais seriam as custas nesse caso? E aí eu dei um parecer para ele, mais ou menos, de quanto ficariam as custas, no caso dele, ficaria em torno aí de uns 4, 5 mil reais. E aí ele falou assim: poxa, então vale a pena, eu vou fazer um acordo de 10 mil. Ele falou que ia fazer uma proposta de 10 mil reais para a autora do processo, para extinguir a ação e ele não levar isso para frente, de repente no final tem que pagar 30 mil, fora as custas, enfim. Né? Então é algo realmente muito estratégico, né, doutor? Exatamente. Existem as custas que são pagas ao final e muitas vezes o processo pode ir até por arquivo ali, por algum servidor que não prestou atenção, mas o débito está lá. Em algum momento isso pode vir à tona e isso ser cobrado. Ou simplesmente o advogado não se atentar e o servidor vai fazer o trabalho dele. Ele vai enviar, vai certificar que as custas não foram pagas e você pode falar melhor que eu, isso pode ir para a fazenda pública, né? Isso pode gerar uma execução fiscal contra a pessoa, né? Em face da pessoa, não é isso? Exatamente. E com relação à execução fiscal, é o seguinte, gente. O que acontece? Quando o seu processo, né, o processo finaliza, ele vai para uma central em que são feitos os cálculos finais de custas daquele processo para que ele possa ser arquivado. Só que a questão é a seguinte:
a normativa diz que vai sair direto uma certidão para o DEGAR, que é o Departamento de Arrecadação do Tribunal, e essa certidão sai automaticamente, a certidão para o DEGAR e uma intimação postal para a parte devedora dessas custas. E aí, o seu nome é inscrito em dívida ativa naquele momento. Olha que loucura. Se o advogado não está atento, o cliente dele só fica sabendo se de repente ele tem alguma questão que ele precise tirar certidões negativas. Teve uma situação também que chegou e me falou: Daphne, eu estou desesperado porque o meu cliente, ele é empreiteiro e ele participa de várias licitações e ele foi tirar a certidão e apareceu lá. Então, doutor, olha que situação séria. Mesmo que você, né, de repente tenha sido sucumbente, né, suponhamos que você foi o réu, você não teve que recolher custas ao longo do processo em diversas situações, mas você perdeu, é sucumbente naquela situação, você pode estar colocando o seu cliente numa situação complicada por não saber disso. E aí ele só recebe lá uma cartinha, só que já está com o nome dele, né, inscrito na atividade ativa estadual.